Caros amigos, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, mais uma vez aqui estamos para uma reflexão sobre um tema na ótica da doutrina espírita. Agradeço de antemão pelo convite e quero convidar a todos os irmãos a nos colocarmos num momento de prece, para juntos e levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para agradecermos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas múltiplas oportunidades que Deus nos concede, por todas as bênçãos que sempre dele recebemos. Que possamos todos nós bem entendermos o tema que hoje iremos refletir, enquanto os amigos espirituais mais elevados trazem para todos nós os bálsamos que somos necessitados e também merecedores. Assim, convido a todos a nós refletirmos neste tema: o Evangelho, a doutrina espírita e nós. Um tema muito atual, como todos os temas dentro da ótica espírita. E nós vamos começar dizendo que a doutrina espírita, neste ano, completou 168 anos. 168 anos de esclarecimento e consolo. E que os livros que formam a base do Pentateuco, da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos eles são livros excelentes. Mas hoje vamos refletir sobre o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, neste ano, completou 161 anos de luz e paz. Mas de onde Allan Kardec tirou esse Evangelho? Com toda certeza, tirou dos ensinamentos de Jesus. Do mesmo Jesus que nos disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Conforme está relatado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele sermão que é o mais belo sermão dito até hoje no mundo terra e que, com toda certeza, nunca mais teremos outro com o mesmo quilate. Mas a que lei que Jesus se referia? Vamos voltar um pouco no tempo, mais ou menos 1500 anos antes de Jesus, e vamos encontrar Moisés, que recebe a missão de retirar seus irmãos hebreus da escravidão no Egito. E no sair do Egito, ao passar pela montanha do Sinai, fazem aquela parada estratégica ali, e Moisés sobe o monte para orar. E nesta subida ao monte, em um evento mediúnico de grande magnitude, ele recebe da espiritualidade maior as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo. E Moisés, nesse tempo, conduzia os seus irmãos hebreus, recém-saídos do Egito, de uma escravidão de mais de 400 anos. E esses irmãos, quantos eram? Eram mais ou menos 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Perfaziam mais de 3 milhões de pessoas. E como eram essas pessoas? Como era este povo que Moisés estava retirando do Egito? Era um povo como a maioria dos povos desta época. Rude, semi-selvagem, rebelde, arrogante, intransigente.
E para este povo, Moisés adotou mais uma lei, além dos 10 mandamentos, que é a lei que rege não apenas o mundo ou terra, rege o universo todo. Toda a criação divina é regido por esses 10 mandamentos. Mas, como Moisés precisava pôr um freio naquele povo, ele precisou criar uma lei que ele disse que tinha sido recebida de Deus, mas que na realidade era uma lei criada por ele, com mais 603 mandamentos. Rudes, duros, lei que mandava inclusive matar. Mas vamos avançar um pouco, depois nós vamos voltar. E no tempo de Jesus, como eram esses homens? Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver que tem seríssimas divergências entre galileus e samaritanos. Saduceus eram fanáticos conservadores. Os fariseus eram mais populares, mas observavam mais a lei civil que o decálogo. Os herodianos formavam a corte de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que ordenou a crucificação de Jesus. Já os zelotes eram uma classe mais pobre, eram basicamente camponeses. Mas estes que saíram com Moisés do Egito eram pessoas que haviam assimilado a religiosidade, uma grande parcela deles havia assimilado a religiosidade dos egípcios, com muitos deuses. Então Moisés precisou usar de uma lei rígida, de uma lei muito séria, muito punitiva. Precisou criar um Deus cruel para fazer com que eles lhe obedecessem. Não é à toa que Moisés perambulou pelo deserto por 40 anos, para só então, depois que Moisés já havia desencarnado, eles chegarem até a terra prometida. Mas vamos, nesse vai e vem, vamos voltar novamente ao tempo de Jesus. Quem Jesus convidou para ser os seus apóstolos, aqueles que iriam estar mais próximos a ele? Pedro, André, Felipe, João e Tiago, o maior, eram pescadores em Cafarnaum. Mateus era cobrador de impostos. O publicano, que era tão odiado pelos judeus. Tiago, o menor, e Tadeu eram de Nazaré. Tomé era pescador em Dalmanuta. Bartolomeu e Simão, o Zelote, não o Simão Pedro, eram pescadores em Canaã. Judas era de Iscariotes, da cidade de Iscariotes, mas era um comerciante em Cafarnaum. Quantos deles eram sacerdotes, doutores da lei? Nenhum. Todos, porém, tinham conhecimento da lei divina, assim como todos os judeus o tinham. Era um povo, e é um povo até hoje, profundo conhecedor da lei divina. Então, a qual lei Jesus se referiu quando ele disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei? Com toda certeza, era a lei divina, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, e não a lei dura, aquela lei do castigo brutal. Por quê? Porque Jesus trazia a segunda revelação para nós. A primeira Moisés nos trouxe do Deus único e dos 10 mandamentos. Jesus nos trouxe a segunda revelação, a revelação da lei do amor. Tirando aquela lei civil que Moisés colocou para o povo, aquela lei brutal para aqueles que não cumprissem a lei divina, mas sim o perdão, o amor, a caridade,
a chance de reparação do erro cometido. Não mais aquela lei que mandava matar a pedradas, que mandava crucificar. Jesus não veio para destruir a lei divina, mas sim esta lei civil. E nós vamos saber que Jesus veio para ensinar o perdão e ele falou sobre isso muitas vezes. Vamos relatar a vez em que Pedro chegou para Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver errado comigo? Será até 7 vezes? E Jesus responde a ele: Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas perdoarás 70 vezes 7 vezes. E não adianta a gente ser meio bom de matemática e dizer, não, mas então perdoando 490 vezes não precisa perdoar mais. Porque no entendimento dos judeus de então, da época de Jesus, perdoar 70 vezes 7 vezes era o mesmo que dizer, perdoarás infinitamente todas as vezes que teu irmão errar contigo. E vamos ver um outro momento em que Jesus mostrou o perdão. Quando ele estava numa praça, num sábado pela manhã, com seus apóstolos, e vêm os doutores da lei, os sacerdotes e anciões, conduzindo aos empurrões uma mulher que havia sido pega em adultério. Jogam-na ao chão para tentar fazer com que Jesus se contradissesse nos seus ensinos, dizem a ele, mestre, manda a lei que apedrejemos esta mulher. Ela foi pega em adultério agora há pouco. Que dizes tu? Jesus conhecia a malícia deles de outros tempos. Jesus abaixou-se e com o dedo na areia ele começou a escrever. Dizem os espíritos mais elevados que ele olhava para um dos que acusavam e escrevia com o dedo na areia os erros, os pecados daquele. Olhava para outro e fazia o mesmo. E assim ele fez com vários, principalmente com os mais idosos. E aí, quando eles tentaram que ele respondesse, ele se levantou, apontou os pecados da areia, olhou nos olhos de um por um e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecados, como está aqui na areia, que ele não disse, atire a primeira pedra. E tornou a abaixar-se. E dizem os apóstolos, deixaram relatado os apóstolos, que todos foram saindo, começando pelos mais idosos. Aí Jesus pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela respondeu, foram-se, Senhor, não estão a me acusar mais. Aí Jesus diz para ela, eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Aos fariseus, aos doutores da lei, ele deu o ensinamento do perdão ali também. E a ela também, dando a oportunidade dela reparar a sua vida e entrar para uma vida melhor, para uma vida decente, para uma vida regrada. Então, Moisés trouxe a primeira revelação. A revelação do Deus único e também o decálogo, que os homens deturparam em benefício próprio. Jesus trouxe a segunda revelação, a lei do amor, com uma vida de exemplos e deixou-nos também uma infinidade de parábolas para nós interpretarmos mais tarde. E na última ceia, ele prometeu que enviaria um consolador que ficaria conosco para todo o sempre. Esse consolador, com toda certeza, não poderia ser uma pessoa, porque as pessoas são finitas. Então, esse consolador deveria ser aquilo que João relata no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade,
e ela vos libertará. Então vem a doutrina espírita como a terceira revelação. O Evangelho de Jesus, na sua acepção original, sem metáforas, explicado por espíritos superiores, fazendo um traço de união entre fé e ciência, oportunizando assim a fé raciocinada, coerente com o avanço real da ciência real, tão coerente com a ciência que Allan Kardec deixou-nos o recado, que se em algum momento a ciência comprovasse que a doutrina estivesse errada em algum tópico, deixássemos a doutrina de lado e seguíssemos a ciência. Mas até hoje, 168 anos depois do início da doutrina espírita, quem vem descobrindo coisas e dizendo que a doutrina espírita está correta, é exatamente a ciência. E que o digam aqueles que vão aos congressos médicos espíritas, como houve agora, em junho, o Medinesp, Congresso Médico Espírita, promovido pela Associação Médico Espírita Brasileira, onde grandes expoentes da medicina e da doutrina espírita relatam, trazem e mostram inúmeros fatos que a doutrina espírita já disse há 60, 70, 80, 90, 168 anos atrás e que hoje a ciência está descobrindo. Então, quem está assinando embaixo não é o espiritismo, é a ciência assinando que a doutrina espírita está correta. Então, o espiritismo vem como ciência, filosofia e religiosidade. A ciência estuda a origem do homem e do universo. Estuda o fenômeno mediúnico e suas consequências na vida do ser espiritual. E no aspecto filosófico, o espiritismo preocupa-se com os problemas do homem e suas dúvidas, suas questões, suas condições, a sua condição de ser eterno em busca da divindade através de múltiplas existências físicas. Quem de nós que nunca se perguntou de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, como estou aqui? E quando morrer esse corpo, para onde eu vou? Como é que é o céu? Como é que é o inferno? Quem de nós nunca teve essas questões? A doutrina espírita nos explica, nos mostra com clareza tudo isso. Basta que estudemos, com calma, com afinco, com perseverança. Então, como religião, o espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem no rumo ao Criador. Mais uma vez, a fala de Jesus que João relatou no Evangelho, no capítulo 8. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí, nós vamos então pegar o Evangelho lá no capítulo 6, lá no item 5, no finzinho de uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos por quê? Porque quem não aprende a amar a si próprio, não consegue amar a ninguém. Ninguém consegue dar aquilo que não tem para si. É preciso aprender a amar a si próprio, em primeiro lugar, para depois poder amar aos outros. Isso o Espírito de Verdade está nos dizendo. Amai-vos. Quando aprendemos a nos amar, conseguimos amar o resto do mundo, começando pelo nosso pequeno núcleo consanguíneo. Esse é o primeiro ensinamento. Mas ele nos diz: espíritas, instruí-vos, eis o segundo. O porquê do instruí-vos?
Porque quanto mais instruído um povo, o ser quanto mais instruído, maior a sua capacidade do entendimento científico, filosófico e religioso. O conhecereis a verdade e ela vos libertará. A ciência e a religião, então, são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas duas leis, o mesmo princípio que é Deus, elas não podem entrar em choque, não podem contradizer-se. Porque se uma fosse a negação da outra, como a gente muitas vezes vê as pessoas dizendo, não, ciência e religião não se misturam. Se uma fosse a negação da outra, uma estaria necessariamente em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus, que é a origem de tudo, não pode pretender destruir a sua própria obra. Então, no tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, a ciência estuda, a filosofia esclarece, ambas dão o conhecimento. Esse conhecimento dá a capacidade moral para nós entendermos a religiosidade, que é o que vai nos levar a Deus, o que nos sublima o pensamento. Lá no Evangelho, tem a mensagem de um espírito israelita que nos diz: Deus é único. Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Com toda certeza, são os 10 mandamentos. É aquilo que Jesus disse que não veio destruir, mas sim dar-lhe cumprimento. Ele reduziu os 10, basicamente, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai amar. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Quem ama o próximo como a si mesmo vai honrar seu pai e sua mãe. Não vai matar, não vai roubar, não vai prestar falso testemunho, não vai cobiçar. Jesus só sintetizou os 10 mandamentos. A moral que Moisés ensinou, diz o espírito israelita, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos. Aqui ele se referia aos 603 mandamentos da lei civil de Moisés. Era-lhes necessário um Deus severo, diz ele. E com toda certeza, a este tempo, todos os povos da terra eram rudes, eram brutos, eram semi-selvagens. Precisavam um freio forte. Não podia ser levado no amor, no carinho. Aí ele conclui dizendo, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espiritismo a concluirá. Ou seja, Kardec começou há 168 anos atrás. Há 170, porque ele, por 2 anos, ele fez os estudos. Aí ele começou a editar os livros. 168 anos. Quantos já passaram pela doutrina espírita dando continuidade? Agora somos nós. E nós já vamos ver numa mensagem de Bezerra de Menezes o quanto somos responsáveis por este momento. Mas, ainda no Evangelho, nós vamos encontrar uma mensagem de Fenelon. Ele que foi um pastor evangélico na sua última encarnação e que é um dos que trabalhou junto com a espiritualidade benfazeja, porque para a espiritualidade não existem religiões, existe Deus. E ponto. Tudo se baseia em Deus. Fenelon nos diz numa mensagem muito linda, mas que também nos coloca na obrigatoriedade, na responsabilidade. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia
foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Sim, o homem começou a deturpar o Evangelho de Jesus. Mas Fenelon segue nos dizendo: então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Se alguém tem dúvida de que foram infindáveis o número de mártires no início do cristianismo, logo após Jesus ter voltado para a dimensão espiritual, leia principalmente os romances de Emmanuel, ditados por Emmanuel a Chico Xavier, que começa lá há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, e segue. E verão quão triste foi o início do cristianismo. Mas segue Fenelon dizendo: cristãos, voltai para o Mestre. Voltai de cabeça e de atitudes, de pensamentos, palavras e atitudes. Não basta apenas pensamentos e palavras, atitudes também. Preparai-vos, a revolução que se apresta é antes moral do que material. A revolução hoje não é de pegarem armas. Começa a revolução dentro de nós mesmos, domando os nossos inimigos íntimos. Inveja, vaidade, prepotência, arrogância, egoísmo e por aí afora. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Muitas são as vezes que a gente diz: quem sou eu na fila do pão da doutrina espírita? Só um grãozinho de areia de nada. Todos nós somados formamos a montanha da doutrina espírita, que deve levar luz ao mundo. Mas precisamos todos os grãos de areia nos unirmos e formarmos a montanha. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é do progresso. Nos conclama Fenelon a voltarmos os nossos pensamentos, palavras e atitudes para Jesus, nos exemplos de Jesus. Para nos encaminharmos para o final da nossa fala, vamos relembrar de uma mensagem trazida por Bezerra de Menezes no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em 2010, em Brasília. Mensagem que foi dita, foi transmitida através da fala, da psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Bezerra de Menezes nos diz: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Se alguém de nós espera que anoiteça o mundo de expiações e provas e amanheça de um dia para o outro, em 12 horas no máximo, amanheça um mundo de regeneração, não é assim. A natureza não dá saltos. Este mundo de regeneração já começou no mundo terra. Só que ainda temos irmãos que insistem em viver em um mundo de expiações e provas, cometendo mais maldades, mais erros, mais agressões do que atitudes boas. Mas não é o momento de nós pensarmos que
toda a humanidade vai de um dia para o outro transformar o seu pensamento. Precisamos a cada dia darmos o nosso exemplo, porque Bezerra nos diz, retroceder não é mais possível. E a noite lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda se preocupam em fazer o mal? Pouquíssimas. A maior parte já buscam única e exclusivamente fazer o bem. Ainda nos enganamos, ainda cometemos pequenos erros? Sim. Mas com toda certeza nos arrependemos e buscamos corrigir. Segue Bezerra de Menezes nos dizendo: firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal. Compromisso de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. Esse sacrifício não é o sacrifício da morte. Esse sacrifício é o sacrifício de nós domarmos em nós, como disse há pouco, as nossas imperfeições. Que começam com orgulho e egoísmo. E o resto a gente tudo sabe. E nós firmamos esse compromisso com Jesus. Somos felizes por aqui estar nesse momento tão primordial para o mundo terra. E segue Bezerra nos dizendo: alargando seus horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia, está ampliando para a plenitude do dia, exultemos juntos os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo das sombras. Sempre temos o apoio da espiritualidade benfazeja. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. São graves as consequências. Por quê? Porque nós temos responsabilidade de nos melhorarmos, de darmos o nosso exemplo para os demais. Segue Bezerra dizendo: deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar àqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Ou seja, nós seremos convidados ao aplauso, não devemos esperar aplausos. Devemos fazer pelo prazer de fazer o melhor. Darmos o nosso testemunho de que é difícil mudarmos o homem velho que ainda reside em nós, para darmos oportunidade do homem novo, o homem que merece um mundo melhor. O testemunho, como nos diz Bezerra, nas paisagens internas da alma, ou seja, o testemunho do perdão, o testemunho da abnegação, no sentido de ainda ajudar, de fazer preces por aqueles que ainda acham que vão conseguir travar a marcha do progresso. E segue Bezerra nos dizendo: iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as mudanças físicas e geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. Com quanto mais vai clareando este dia de regeneração, quanto mais ele vai se fixando para nós aqui na Terra, mais o planeta vai experimentando mudanças
físicas, mudanças geológicas, mas as mudanças morais são inadiáveis. Ou a gente faz, ou não teremos condições de ficar aqui. E aí Bezerra segue dizendo que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem. Nós outros guardemos nos reforços da alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles tempos que vão longe, mas que estão muito perto. O que são 2000 anos que faz que Jesus aqui esteve, numa eternidade, não são nada. 2000 anos é um estalar de dedos. Deixemos as reclamações para os outros. Também eles vão aprender. Também eles vão se mudar. Vamos fazer o nosso esforço para que Jesus possa estar presente, não fisicamente, mas na mente, no coração de todos nós. Bezerra nos diz: Jesus espera por nós, filhas e filhos queridos. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Que a nossa vida seja um hino de amor, um escudo de amor, que as nossas ferramentas sejam o amor. E como nós podemos fazer isso, queridos irmãos? Buscando a cada dia, desde o acordar de manhã, buscarmos fazer aquela prece sentida, aquela prece de coração, pedindo ajuda para o nosso amigo espiritual, o nosso anjo guardião. Me ajuda, me ampara, me chama a atenção se eu estiver pensando errado. Buscarmos entender o nosso irmão de caminhada. Deixarmos de lado as maledicências. Desligarmos aquele comandante que a maior parte de nós ainda insiste em ter em casa, tal de televisor, onde a maior parte das notícias ali veiculadas é só para nos tirar do eixo. Aprendermos a usar as redes sociais, buscarmos conviver em família, fazendo da nossa vida em família um exemplo para as demais. É difícil? Claro que é difícil. Qual a família que não tem um probleminha de quando em quando? Todos. Isso é natural. Ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. Mas buscarmos nos harmonizar com os nossos irmãos de caminhada. Olharmos para aquele nosso irmão que ainda insiste em errar, pelo prazer de errar, e ao invés de enviar para ele os nossos pensamentos nodosos, os nossos pensamentos de mágoa, de raiva, de ódio, enviar preces sentidas, pensando que, graças a Deus, eu já consegui me melhorar. Eu já não estou neste padrão de buscar fazer o mal. Lembrarmos que enquanto na terra tiver um irmão nosso que não tenha
em mente apenas o pensamento para o bem, o mundo de regeneração aqui não estará instalado de todo. Ainda estará em instalação. Depende de nós ajudarmos. Orando, deixando de lado as respostas sarcásticas, as respostas maldosas, deixando de compartilhar aquelas notícias críticas, deixando de torcer pelo bandido, mas torcendo por ele para que ele se melhore, para que ele deixe esta vida, que ele consiga fazer a sua volta por cima também. E nós podemos ajudar com as nossas preces. Nós que temos a graça de termos essa doutrina que tão esclarecedora, tão confortadora, somos também responsáveis por termos esse conhecimento. Muito será pedido a quem muito foi dado. Que sejamos nós, os espíritas encarnados, a buscarmos fazer a nossa parte. Jesus espera por nós. Agora, para nós encerrarmos, aquela prece em agradecimento a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estar em contato com os irmãos através de uma fala. Agradecer por todas as bênçãos que sempre recebemos e pedir a Ele que sempre tenhamos em nossas mentes e corações a luz do amor de Jesus, para podermos assim sermos merecedores dos inúmeros bálsamos que sempre o recebemos. Que assim seja.